Bom dia a todos. Já vi que deu para me ouvir bem, né? Então posso. Essa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre um personagem que às vezes a gente ainda não desculpou e que já se passaram mais de 2000 anos. Mas não temos intenção de julgamento, mas sim de discernimento. Porque quando a gente observa as atitudes humanas, nós podemos observar, levando para um julgamento e uma condenação, que é o que geralmente a gente faz, ou a gente pode aproveitar para olhar o comportamento humano e aprender com esse comportamento humano. Aprender ou o que fazer, ou aprender aquilo que a gente não deve repetir na nossa vida. Nós precisamos vivenciar as bem-aventuranças de Jesus para que a gente possa se transformar e transformar também o nosso planeta. Então, essa manhã a gente vai se utilizar dessa passagem para a gente desenvolver um pouco a misericórdia. Que a gente possa fazer uma reflexão com muita coragem e olhar para esse personagem da Boa Nova e procurar observar se nós também possuímos fraquezas, infidelidades àquilo que nós dizemos seguir. Então, a proposta dessa manhã é fazer uma reflexão voltada para a gente. A gente vai contar a história de um discípulo de Jesus, mas a gente vai olhar para dentro de nós mesmos, porque essa deve ser a proposta, ok? A proposta de Judas está em Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 16. Então, Jesus, pelo Evangelho de Mateus, havia acabado de proferir o sermão profético, que está relacionado à transição planetária. E aí vai acontecer uma série de fatos que vão levar nosso Senhor Jesus Cristo à crucificação. E diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 14 a 16. Indo então um dos 12, o chamado Judas Iscariotes, aos principais sacerdotes, disse: que quereis dar-me, e eu vou-lo entregarei. Eles estabeleceram-lhe 30 ciclos, e desde então procurava ensejo para entregá-lo. Havia aí toda uma trama política que a gente não pode esquecer, porque a forma de governo dos judeus era teocrática. Então, os sacerdotes, os doutores da lei, eles envergavam duas autoridades, duas batinas, duas autoridades eles possuíam. Uma do poder religioso, eles eram representantes do poder religioso, e uma do poder político do povo. E Jesus incomodava. E aí a gente deveria pensar, por que Jesus incomodava? Jesus não era uma pessoa ruim e nem era implicante. Mas ele incomodava, porque ele falava de verdades. Verdades que nos colocavam em xeque-mate. Ou que nos colocando numa posição de que a gente só tinha um caminho. Era corrigir aquele erro. Então ele incomodava. Judas, vamos ver primeiro quem é Judas. Aí sempre tem hoje eu estou usando os slides, e aí eu vou deixar sempre para vocês as fontes ali para vocês poderem verificar a veracidade. Judas era originado de Queriote, ou Cariote, é uma cidade na Judéia. Então era comum naquele tempo, né? A gente não tinha sobrenome. Ou a gente era fulano de tal, filho de fulano de tal,
ou a gente era fulano de tal da cidade de tal. Era assim. Não é como hoje, na nossa colocação social, a gente tem um sobrenome. Ele era filho de Simão Iscariote. A profissão dele, ele era comerciante de pequenos negócios em Cafarnaum. Segundo as tradições, este apóstolo foi designado para cuidar do dinheiro comum. Era uma espécie de tesoureiro do colégio, né, dos apóstolos, né? Mas Judas tinha uma fama ruim, tadinho. Ele tinha mania de usurpar, né? Roubar, né? Literalmente, né? Os recursos que eles amealhavam. Então a gente vai encontrar, por exemplo, tanto em João ele fala, né? Que dessa mania de Judas sempre pegar o dinheiro que era doado para a sobrevivência deles. Em Boa Nova, Humberto de Campos narra o comportamento de Judas e tem um trecho que fala assim: Senhor, a bolsa, esse é Judas falando, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E que Jesus olhou serenamente para ele e disse, desejando, né? Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então a gente já vai vendo que ele tinha umas tendências a depositar mais valor no dinheiro e na autoridade humana do que nas coisas impermanentes, nas coisas permanentes, nas leis de Deus, nas coisas espirituais. Então Judas tinha um calcanhar de Aquiles. E aí muitas pessoas às vezes eles me perguntam se esse comportamento de Judas, de ter vendido Jesus, né, por 30 ciclos, se isso era uma predestinação. Será que Judas era predestinado a fazer isso? Será que ele veio com essa missão de entregar nosso Senhor Jesus Cristo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma reflexão. Se Judas viesse predestinado a fazer o mal, a entregar nosso Senhor Jesus Cristo, isso equivaleria a negar a justiça de Deus, que é uma justiça amorosa, é uma justiça misericordiosa. Como dar uma missão a um espírito, uma missão tão ruim, tão negativa? Isso é a nossa primeira reflexão. E aí, é claro, a gente vai buscar nas obras básicas um respaldo para a gente ver se alguém teria missão de fazer mal aqui na Terra. Lá em Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, capítulo 38, intitulado Evolução e Destino, é feita uma pergunta: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Ou seja, a gente veio para fazer algum mal à humanidade? E aí coloca-se, André Luiz, ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Então nós trazemos tendências a serem trabalhadas. Ele já tinha uma tendência muito voltada ao poder humano, ao poder político, a uma crença nesse poder. Ele tinha que trabalhar isso, e isso era o calcanhar de Aquiles dele. Isso era a fragilidade que Judas possuía. No slide anterior, a gente vê, por diversas passagens que se retrata Judas, que ele era orgulhoso, ele era invejoso, ele era amante do luxo. Então, ele não conseguia, com toda certeza, compreender bem a missão de Jesus. Mas aí eu volto a fazer uma pergunta. E hoje, mais de 2000 anos que se passaram, nós compreendemos bem a tarefa de nosso Senhor Jesus Cristo? No Livro dos Espíritos, questão 470, Kardec tem a preocupação de perguntar: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova
a nossa firmeza no bem, procedem deste modo, cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhe alguma responsabilidade? Ou seja, alguém que me coloca numa situação em que sabe que eu sou frágil e que eu posso derrapar, e me coloca naquela suscetibilidade, eu já trago a suscetibilidade, me coloca em exposição, como é que fica essa situação? E aí, então, a resposta: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. A nenhum. Porque isso seria derrogar as leis de Deus, que são boas e misericordiosas. O mal só tem uma origem, e é de origem humana. O mal é de origem humana. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Então, se eu coloco uma pessoa numa posição de desconforto muito grande, deixo ela suscetível de praticar o mal, eu vou ter responsabilidade? Claro que vou. Porque se eu sabia, eu estou usando essa pessoa para que ela faça o mal que eu não quero fazer de uma forma direta. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar, nunca, porém, para determinar tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, aquele que se coloca, ele cria uma bagagem kármica negativa, e aquele que está passando por aquela provação em que ele tem que vencer uma tendência negativa, ele tem que tentar vencer aquela predisposição negativa que ele traz. Porque é uma provação, literalmente. Foi perguntado no Pinga Fogo, vocês lembram daquele programa Pinga Fogo, né? Que Chico Xavier foi na televisão, foi para responder diversas perguntas. Teve um telespectador de Machado, no sul de Minas, que fez a seguinte pergunta para Chico Xavier. A gente vai ver a humildade do Chico. Gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus. A gente já sabe que ele não fazia parte de um programa para salvar Jesus, ok? Chico Xavier, olha a humildade. Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências anteriores. É verdade. Nós trazemos aquilo que somos. Isso é importante a gente compreender, que ninguém põe o mal dentro de nós. O mal só se insinua onde não viger o bem. O mal que eu estou expressando, ele não é fruto de obsessão ou de algum fator externo. Ele é meu. Ele é uma vicissitude que trago e que preciso dar conta de transformar e transmutar. Porque muita gente acha que está fazendo mal porque está sob o império de uma influência obsessiva. Mas se eu não trouxesse o mal, que influência um espírito poderia ter sobre mim? Nenhuma. Isso é importante a gente compreender. Por isso que dizemos que a obsessão ela tem a ver com uma sintonia moral. Há algo dentro de mim que ainda não foi moralizado e que necessita ser moralizado. E aquele algo que ainda não foi transformado, que representa a minha sombra, é ali que é o ponto em que eu me encontro suscetível de ser influenciada pelo mal alheio. Mas ninguém põe o mal dentro de nós. O mal que se expressa por mim já existe em mim. Ele pode ser potencializado por uma influência externa, mas não colocado, só potencializado. Então ele continua assim: mas eu creio que nós podemos nascer ou renascer com nossas tendências anteriores e naturalmente induzidos ao mal. Porque nós todos não, diz ele de novo, eu sou portador de tendências inferiores muito pouco recomendáveis. Isso é o Chico falando, imagina. Se Chico tem essa personalidade, eu nem falo nada a meu respeito. Mas se eu deixo essas tendências à solta, né, se eu deixo ela à revelia,
E se vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser um instrumento para o resgate de determinadas situações, ou peça na engrenagem da história de grupos ou coletividades, com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Então, o mal que eu trago em mim, se eu não extirpá-lo, se eu não trabalhá-lo, eu posso acabar sendo instrumento de escândalo para o outro. Lembra que Jesus tem uma passagem que fala? O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, a pessoa precisa espiar. Ela vai espiar, eu não preciso jogá-la numa situação de dificuldade para que ela possa espiar. Aqui, ó, na frente tem 2 lugares, 3, para quem está lá atrás, por favor. Tem mais aqui no meio. Tem mais 2 aqui na frente. Então, assim, que nós não sejamos instrumentos do mal, mas que possamos trabalhar o nosso mal para que o nosso mal não faça mal aos outros. Eu não sei se eu me fiz entender. Se eu não fiz, vocês levantam a mão e falam assim, entendi nada. Que aí eu tenho que repetir de outra forma. Foi? Mais ou menos? Então, vamos lá. Se eu trago uma tendência, vamos supor, eu vou jogar um vício material para ficar mais fácil de compreender, tá? Vamos supor que eu seja fumante. Eu vou usar a Márcia de bode expiatório, tá, Márcia? E faz de conta que a Márcia, ela traz dentro dela uma tendência ao fumo, mas até hoje ela não botou um cigarro dentro da boca dela. Aí eu fico assim, ô Márcia, experimenta aí, Márcia. Experimenta. Não, Enir, não, eu não quero. Não, Márcia, fumar é muito bom, fumar descontrai, fumar não sei o quê, lá. Márcia, ao invés de se permanecer firme, acaba aceitando o convite do cigarro. E daqui para frente, Márcia se torna uma pessoa, um fumante, daqueles que fumam um pacote de cigarros, são 200, né, cigarros por semana. Nossa, que desgraça que eu arranjei. Aí, conclusão, né? Até então estava tudo administrável na vida dela. Eu levo ela para um caminho ruim. Ela já trazia a tendência. Se ela não trouxesse, né, essa tendência, ela não ia aceitar mesmo o fumo e ponto final. Mas já era algo que ela já era suscetível. Foi agora? Tá? Hein? Ela tem uma predisposição, melhor, a Jaqueline usou a palavra correta. Ela tem uma predisposição, mas está lá, quietinha. Ela está vencendo. E eu vou lá e incentivo ela, eu promovo uma situação para ela ingressar na vida do fumo. Eu sou responsável? Sou. Mas Márcia também é responsável? Sim. Porque ela poderia ter falado o quê? Não. Porque eu sinto que se eu botar o primeiro na boca, vai vir o segundo, terceiro, 10º e vai por aí afora. Então eu não vou. Eu vou me abster. Tá? Então que nós não sejamos motivos de escândalo na vida de ninguém. E aí o Chico continua. Individualmente devemos pensar que nós temos determinadas tendências, tentações, mas devemos resistir às tentações. Então, para alguns, o fumo é uma tentação, a bebida é uma tentação, falar mal dos outros é uma tentação, ter a ganância é uma tentação, ter a sede de poder é uma tentação. Mas ai daquele que favoreça com que essa tentação se converta em algo real, em algo palpável, material, num comportamento. Creio que Judas, continua o Chico, poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito, mas creio que ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram. É o que eu penso, disse o Chico. Não existe o arrastamento irresistível. Deixa eu ver se eu... Ó, tá aqui. Arrastamento irresistível. Isso aí. Jaqueline está lendo bastante o Livro dos Espíritos. Parabéns. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se torna um arrastamento quase irresistível?
que a gente acha, né? Tô ali, mas isso foi irresistível, eu não aguentei. E aí os espíritos são firmes. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Ok? E aí vocês vão falar assim, mas será que não tem algo que está acima das minhas forças? E aí eu devolvo a pergunta para quem pensou isso. Deus colocaria peso superior no seu ombro? Superior às suas forças de carregá-lo? Não. Então nós passamos exatamente por as provas em que temos condições de vencê-la. Porque senão Deus seria covarde, colocando-me numa situação que eu não tenho bagagem para digerir. Eu não tenho bagagem para equacionar. Então as provações de que passamos, nós temos capacidade de vencê-las. É claro que tem coisas que vai exigir da gente muito mais. E tem coisas que é mais fácil, né? A gente passa, mas consegue vencer com mais leveza. E tem coisas que a gente tem que ser muito forte para poder suportar. Mas nada que está no nosso caminho é excedente à possibilidade de vitórias. Nada, absolutamente nada. A menos que nós vamos supor ou dizer que Deus é injusto. Mas como isso é impossível, então está tudo de conformidade. Por isso que hoje a nossa conversa é uma reflexão em cima das nossas fragilidades, das fragilidades humanas de que possuímos. E não propriamente de Judas, ok? A quantia foi fixada em 30 ciclos. 30 ciclos e não denários, porque era a moeda oficial do templo. Ele foi até o templo, né? Para vender Jesus, para entregá-lo. O ciclo valia 120 denários, portanto, 30 ciclos somavam 3.600 denários. Era quase um ano inteiro de trabalho. Mas será que Judas fez isso pelo dinheiro? É uma pergunta que a gente pode fazer. Eliseu Rigonati, no livro dele, Evangelho dos Humildes, ele fala: não resta a menor dúvida de que não foi o desejo de possuir 30 moedas de prata o que levou Judas a trair Jesus. O motivo que influiu no ânimo de Judas para que agisse mal foi político, porque os judeus estavam sob o império de Roma. Eles eram vassalos de Roma e eles não se conformavam com essa situação. Então Judas pensou assim: se eu entregar Jesus, ele queria fazer uma revolução ali para que, movimentando ali, fazendo uma revolução mesmo, né? Uma manifestação política, ele pensou assim: entrego Jesus, o povo vai reagir porque estão prendendo uma pessoa inocente que só faz o bem. E aí, então, o que a gente faz? Porque os sacerdotes não tinham poder de prender, não sei se vocês sabem, foram tirados deles, porque eles estavam na escravidão, né? Eles estavam sob o Império Romano, então eles não tinham poder de julgamento. Então, o que ele pensou? Eu entrego Jesus, vai ter uma revolução civil, e aí o que vai acontecer? Essa revolução contra os romanos vai fazer com que a gente se liberte da escravidão dos romanos, e aí depois disso feito, o povo liberto, é fazer o quê? Só tirar Jesus da prisão. Acabou. Ele achou isso. Então a gente vê bem que, na verdade, ele não compreendia, Judas não via Jesus como um missionário celeste, mas sim como um chefe de partido, de um partido político, em que ele colocava Jesus naquela situação, o povo iria fazer uma revolução, quase que uma guerra civil ali, uma revolta, destituía o poder romano, e aí então os judeus estavam libertos. Em seguida, quem prendeu foi os romanos, é só soltar. Acabou, estava resolvido. Para a cabeça dele estava tudo certo. Estava tudo certo. Né? Ele não conseguiu compreender
que Jesus tinha uma missão acima da temporalidade humana. Ele não conseguiu compreender isso. Ele depositou todas as forças, toda a energia de vida dele, todas as cartas, como dizíamos, ou poderíamos dizer, no poder humano. Esqueceu que o maior investimento que podemos fazer são investir nos valores que a traça e o ferrugem não corrompem, que seria nas leis de Deus. Ele apostou todas as fichas dele nas questões humanas. Num livro de teologia fala: a mente ambiciosa de Judas Iscariote reagiu violentamente ao desperdício de aproximadamente 1 ano de salário, né? Mas parecia que tudo o que o mestre dizia estava relacionado à sua crucificação e não à coroação. Quer dizer, ele nem conseguiu entender que Jesus já havia dito, quando ele estava indo para Jerusalém, que ele seria morto e crucificado. Ele não entendeu, Judas não conseguiu compreender que o que Jesus veio fazer ali não era assumir um poder humano, não era ser um político, um governador de um país, um presidente, um primeiro-ministro. Ele não vem a nada disso, ou seja, o ser o sumo sacerdote, nada disso. Ele vinha libertar as almas de toda e qualquer opressão política, de toda e qualquer opressão religiosa. Jesus vinha trazer a nossa libertação. Num livro do irmão X, Lázaro Redivivo, num capítulo intitulado O Discípulo Ambicioso, a gente vai ver algumas colocações. O irmão X fala que quando Judas, obcecado pela ambição, procurou Caifás no sinédrio, que era o sacerdote, né? Trazia a cabeça incendiada de sonhos fantásticos, achando que ele seria um ídolo, libertaria todo o povo judeu da escravidão romana. E em seguida libertaria o mestre, que então conduziria o povo de forma religiosa. Olha quanta ilusão! As paixões pela riqueza transitória empolgaram-lhe o espírito, achando que o poder humano era muito maior do que o poder de Deus. Intentava resolver o problema do Senhor perante as forças políticas do tempo, porque ele achava Jesus muito pacífico, muito parado. E ele pensou assim: vou dar uma empurradinha para ver se Jesus anda. Então ele falou assim: eu faço isso e assim Jesus toma logo as rédeas do poder. Valer-se-ia da influência prestigiosa dos sacerdotes. Movimentaria Jerusalém, tomaria o cetro do povo israelita em obediência às tradições das raízes dos reis e juízes do passado. E logo que fosse consolidado o poder, restituiria Jesus a direção, a honra da chefia. Ele achou que era assim. Simples assim. O mestre ensinava a concórdia, a paciência, a tolerância, mas como efetuar as reformas necessárias através de simples atitudes idealistas? Judas não compreendia. Não compreendia os ensinamentos de Jesus, que estavam todos embasados na lei de Deus. Todos embasados na lei de Deus. Vamos para frente para a gente seguir o raciocínio. Sem delongas aqui, que eu vou pular um pouquinho, a gente vai ver que em diversos momentos Judas dá de entender que Jesus tem um caráter muito parado, que ele precisava de um empurrão. Então observa-se Judas com um caráter muito imediatista. Tem cadeiras aqui na frente, ali também. A gente observa Judas com um caráter muito imediatista, querendo amadurecer o fruto antes do tempo. Ele queria que Jesus tomasse o poder e convertesse toda a humanidade terrestre de uma vez. Quem age pela força vai ser julgada pela força. Quem pela espada, né, fere, será. Então é assim que a gente resolve os problemas? Força com força, violência com violência. Então Judas achava, ele queria impor. Toda vez que a gente quer impor as nossas opiniões, os nossos conceitos, nós estamos agindo de que forma?
violentos ou pacíficos. Não podemos impor o nosso modo de pensar. Deus age com a gente com imposição. Você é obrigada a viver a minha lei. Quantas reencarnações a gente está tentando viver as leis de Deus? Quantas? É melhor nem contar, né? Por quê? Porque Deus não trabalha com imposição. Ele trabalha com paciência, com misericórdia, com brandura, aguardando que as dores que nós plantamos no caminho, que representam, o que representam as dores? A infração à lei de Deus nos promove o quê? Dor. E a dor que vem nos visitar, ela vai nos sensibilizando. Então Deus vai aguardando que possamos nos sensibilizar pouco a pouco, para que possamos ter livre adesão às suas leis. Deus não impõe a nenhum de nós essa adesão às suas leis imediatamente. Ele deixa através das reencarnações, das nossas escolhas equivocadas, que vão todas elas produzir dor, porque toda escolha que está na contramão da lei de Deus vai ser uma semeadura de espinhos na nossa caminhada. Então ele vai deixando para que a gente possa paulatinamente ir despertando para as suas leis. O que Judas queria fazer? Impor. Impor a Jesus para tomar uma atitude. Que Jesus violentasse, fizesse uma guerra civil para que os romanos perdessem o poder e ele assumisse como Messias prometido e pronto. Todo mundo ia ter que aceitar. Os sacerdotes tinham que aceitar, os romanos iam ter que aceitar. Os judeus aceitavam Jesus como Messias? Não. Mas era mais ou menos a proposta de Judas também. Porque depois ele seria o sumo sacerdote. Então ia ser uma imposição, uma violência contra os judeus e uma violência contra quem? Os romanos. Essa era a proposta dele. Ele tinha ânsia de renovação. Nós temos ânsias de renovação? Sim. Mas a nossa renovação não pode ser dirigida com violências, fazer com que as pessoas sejam obrigadas a aceitar as nossas opiniões. Por que hoje, nas redes sociais, há polarização? O que representa a polarização? Alguém gostaria de se arriscar a uma resposta? Falta de equilíbrio. Porque polarizações são extremismos, não são? Ou muito para um lado, ou muito para o outro. Isso é falta de equilíbrio. Isso é imposição, né? Talvez alguns me perguntem, então o que a gente faz diante do erro? Se posiciona, mas não se impõe. A minha posição é essa, eu não concordo com você, ok. Acabou. Mas por que há polarização? Porque há brigas. Não. A minha opinião é a correta. O meu pensamento é o correto. O seu é totalmente oposto ao meu. Isso é polarização. O seu é totalmente oposto ao meu, então é um pensamento errado. Mas o que é a nossa verdade? A nossa verdade, ela tem a seguinte representação. Ela é um ponto de vista. Um ponto de vista é a vista num ponto. Olha que coisa estreita. E o resto? E, no entanto, as nossas verdades são absolutas. É o que acontece na polarização. Existem verdades absolutas num lado, existem verdades absolutas do outro. O que isso gera? Briga. Olha a ilusão do discípulo. Talvez hoje, há mais de 2000 anos, a nossa ilusão seja outra. O termo ilusão significa erro de percepção. Olha aí a vista num ponto. Ou de um entendimento.
engano dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. Numa tentativa de trazer esse entendimento com o que se vivencia hoje, muitos ainda somos iludidos, não somos? Ou não? A polarização é a própria ilusão que nós estamos vivendo na sociedade. Erguemos ídolos de pés de barro e idolatramos todos eles. Enquanto que o único que deve ser seguido e idolatrado, não vou dizer idolatrado não, o único que deve ser seguido e que pode ser o nosso guia é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o único, né? No livro Consolador, é feita a seguinte pergunta para Emmanuel: quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mais iludido e arrependido, ou o sacerdote maldoso e indiferente que induziu a defecção? Porque Caifás sabia que aquilo ali era uma armadilha, em que Judas estava servindo de bode expiatório? Né? Era uma maldade consciente. O mal, ele é praticado de duas maneiras, ou por ignorância ou por omissão. O que eu pergunto, Caifás sabia o certo, mas estava sendo omisso, né? Porque o que eles queriam era prender Jesus. Então ele sabia o que ele estava fazendo de Judas, com Judas. Quem há recebido maior misericórdia, por mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos, que, longe de confundir a lição do Cristo, uma só vez vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre desde muitos séculos. O pior é aquele que sabe e faz. Caifás sabia e fazia. Judas estava só iludido, achando que estava apressando um pouco mais a chegada de Jesus na sua implantação do seu reino aqui na Terra. Assim, a gente dando poder para Jesus, a implantação do seu reino aqui na Terra se fazia. Mas o reino de Deus é um reino de violência. Por isso que Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Então vamos lá. A traição de Judas, ela vai trazer para a gente muitas reflexões, que eu joguei umas aqui essa manhã, para a gente se posicionar um pouco do lado dele, vendo se a gente também tem fragilidades, né? Ela traz muitas. O que nós temos feito da nossa vida, se nós temos depositado mais fé na justiça divina ou na justiça dos homens? É uma reflexão. Uma outra reflexão. Nós temos procurado vivenciar as leis de Deus no nosso mundo? Porque a gente está muito preocupado se as outras pessoas vão viver as leis de Deus. E nós estamos vivendo as leis divinas dentro de nós, no nosso contexto? É uma reflexão. É fora de dúvida que Jesus conhecia muito bem Judas, não é? Ou vocês acham que ele não sabia? Tanto que ele disse na Santa Ceia, né, quando ele estava reunido, ele disse: um aqui vai me trair. Jesus sabia quem era Judas, mas por que escolheu Judas? Por quê? Porque ele sabia que Judas era suscetível. Podia deixar de ser? Poderia. Jesus escolheu a todos nós, mesmo sabendo quem somos. Por quê? Porque aposta que nós temos subsídios para sermos pessoas melhores a cada dia. A gente, por muito menos, às vezes, quando alguém nos faz mal, a gente faz o que com aquela pessoa? Bane ela da nossa existência, sem deixar a ela nenhuma chance de um contato com a gente. Achando que nós somos muito bons e não merecemos isso, não é assim? Mesmo assim, Jesus continuou junto com Judas o tempo todo. Ele fez o que ele podia fazer por Judas. Mas Judas tinha que fazer o que? A parte dele. Jesus não ia modificar as tendências que Judas trazia. Mas Jesus, através dos seus ensinamentos, poderia ajudar Judas a mudar? Com certeza. Então Jesus não deixou de plantar uma boa semente no coração de Judas, mesmo sabendo muito bem o que Judas ia fazer.
Vamos lá? Judas representa as sombras que carregamos ainda dentro de nós. Judas representa as sombras que carregamos ainda dentro de nós. Nós possuímos vícios ou sombras dentro de nós, porque são sinônimas. E as nossas sombras ou os nossos vícios, eles podem promover uma dificuldade na vida de outras pessoas. O nosso mal pode prejudicar outras pessoas. Então, qual é o único mal que nós devemos temer e que podemos transformar? É o nosso. É o único mal que nós devemos temer, porque esse pode nos fazer muito mal, criando situações expiatórias para nós no futuro, como Judas criou situações expiatórias para ele, futuras reencarnações. E esse é o único que nós damos conta de melhorarmos dentro da sociedade. É o único. Eu não posso retirar o mal que habita no coração de ninguém na humanidade, mas eu posso transformar o mal que habita dentro de mim. Então, Judas, nessa manhã, para a gente não está falando do ato do Judas, mas sim do fato da traição. Olhando para este fato e pensando, existe algo dentro de mim que me deixa suscetível de não viver a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo hoje no século 21? Jesus não queria poder. Se Jesus quisesse o poder, quando ele entrou em Jerusalém montado no burrinho, lembra que tem que o povo todo saudou Jesus, jogou os ramos, né, das palmeiras, né, no chão? Se ele quisesse, ele tinha aproveitado aquele momento para ele se tornar um líder ali. O que Jesus queria? Ele não queria poder político, nem ser um líder político, mas ele queria ser um Messias espiritual, universal. Ele queria levar os ensinamentos tão necessários para nós realizarmos o nosso processo de espiritualização. Era o que Jesus queria. Porque se nós conseguíssemos nos espiritualizarmos, nós conseguiríamos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Nós conseguiríamos chegar naquele reino que Jesus havia prometido o tempo todo. Jesus falava do reino dos céus, do reino de Deus o tempo todo. O que ele queria é que nós caminhássemos para lá. Mas isso se adquire com poder mundano, com autoridades mundanas? De jeito nenhum. Isso é uma conquista pessoal e intransferível. É uma conquista pessoal intransferível. Então, de um lado, a gente vê ali as paixões humanas e do outro, a lei de Deus. Jesus representa a coragem de vencer as tendências humanas. Jesus representa as leis de Deus e Judas. Ele representa todas as sombras que ainda carregamos e todo o investimento que ainda fazemos nas coisas materiais, nos poderes materiais. De um lado, a impermanência, do outro lado, a imortalidade. Dizem na psicologia que o ego se defende através de mecanismos chamados de mecanismos de fuga do ego. Porque nós estamos falando de sombras humanas. Aonde moram as nossas sombras? Dentro da nossa consciência ainda adormecida. Porque quando a nossa consciência despertar, nós viveremos plenamente as leis de Deus. Porque lá no Livro dos Espíritos, questão 621, foi perguntado a Kardec. O Kardec perguntou aos espíritos, onde está escrito as leis de Deus? Qual foi a resposta? Na consciência. Mas a nossa consciência é egóica. É uma consciência ainda de sono, que deposita muita crença
nas coisas da matéria, no mundo material. E dizem que a estrutura da nossa consciência, que é uma consciência egóica, essa dinâmica da nossa consciência egóica, ela é dividida em duas formas de comportamentos humanos. Uma numa proteção, que é feita a violência, eu gosto, eu não gosto de você, eu te boto de escanteio, se eu gosto de você, você vem para cá para o meu círculo de amigos, não é assim? Nós somos separatistas. Não é? Ou por comparação, certo e errado, e dentro desse mecanismo de comparação, que é muito feito através da nossa astúcia, porque ou somos violentos ainda, ou somos astutos. Não sei se vocês já observaram que o comportamento humano é muito dentro desse parâmetro. Ou nós somos violentos, queremos tudo à força, ou nós somos astutos, o famoso jeitinho brasileiro, não é assim? Mas isso é violência, o jeitinho brasileiro? É ou não? Vocês têm dúvida? Alguém tem dúvida? Vou dar um exemplo, então, para quem tem dúvida. Eu tenho aqui um concurso de empregos que a pessoa vai ganhar uma fortuna, tá? E aí eu vou colocar a Márcia como a representante. Coitada da Márcia, né? Mas hoje é ela. A Márcia é a pessoa responsável pelo ingresso das pessoas que vão ocupar esses cargos para ganhar uma fortuna. Uma fortuna. Vocês imaginam, vai estar cheio de gente assim lá, né? Uma localidade de Petrópolis para levar o seu currículo para ganhar esse cargo, essa fortuna. Aí eu conheço a Márcia. Eu chego com o meu currículo. Oi, Márcia. Tudo bem? Pô, a gente é muito amiga, né, Márcia? Pois é. Eu trouxe o meu currículo, dá aí um jeitinho. Isso é astúcia, não é? Isso é violência? É. Quantas pessoas têm um currículo muito melhor do que o meu, mas que não vai ser admitido? É uma violência contra os direitos da outra pessoa, para ficar melhor entendido. Mas, por causa do jeitinho brasileiro, a nossa amizade, sabe como é que é, né? A gente se deve mutuamente. E aí, conclusão, ela passa o meu currículo para trás. Então, a astúcia é uma forma de violência velada, mas é. Ah, eu paro de falar com ela pro resto da minha vida. Eu vou passar perto dela e fazer que nem os judeus faziam, raca, e vou embora. Né? Vai que ela não passa o meu currículo, nunca mais olho nem para ela. Grande amizade, né, Márcia? Porque se dependia disso para a gente conseguir ser amiga, isso não é amizade, né? Amizade vai além de tudo isso. Então o ego ainda trabalha com isso, com a proteção. Então ele usa vários mecanismos para manter a gente ali, naquele poder, naquela proteção, que é uma proteção violenta. Porque a gente impõe, através de vários argumentos, que nós estamos certos. É a imposição por argumento, muitas vezes. Ou pela força bruta mesmo, a gente impõe as coisas. Não é assim? E quem não é do meu partido é contra o meu partido. Isso é que é o problema, gente. Eu sempre falo que na sociedade, se o partido fosse bom, era inteiro. Então faz aquela comparação. Isso é certo, isso é errado. Julga até o Judas, o pobrezinho. Judas foi errado. Eu não sei, se eu tivesse no nível de consciência de Judas, exatamente no nível de consciência dele, eu teria feito exatamente igual a Judas. A gente sempre julgando as pessoas, mas se esquecendo que o nosso telhado é de vidro e que se a gente não erra assim, mas a gente erra assado. Né? Então esse é o mecanismo que trabalha o nosso ego, uma proteção pela violência. Gandhi dizia que olho por olho o mundo acabaria cego. Não sei se vocês já viram esse pensamento de Gandhi. Olho por olho o mundo acabaria cego, vai acabar cego. Né? Tá, não. Então, agir assim é correto? Não, porque olho por olho o mundo vai acabar cego mesmo, né? Você fura o teu olho, você fura o meu, aí eu furo do outro, e assim, daqui a pouco a gente fica todo mundo cego, né? E o quê? Não, aí piorou. Né? Por isso que Jesus disse assim, ouviste o que foi dito. A Inir está maluca, estava falando de Judas, agora já passou para cá. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Eu só trouxe pensamento para a gente finalizar. Jesus poderia ter se defendido?
Poderia. E aí ele não teria sido crucificado. Mas caso ele tivesse se defendido, isso seria correto? Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Quando Jesus foi julgado, ele fez algum mal? Quem o julgou pelo quê? Pelas aparências, pelos seus interesses pessoais. Os interesses pessoais é algo bom ou é algo ruim? Os interesses pessoais nascem do orgulho e do egoísmo? Então, a que Jesus deveria se defender, eu pergunto? Se ele se defende, ele não está vivendo esse pensamento aqui. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. O que é oferecer a outra? Mostra para ele que existe uma justiça que está acima de todas essas outras aí humanas, que é a justiça de Deus. Ele deixou de se posicionar, Jesus? Não. Ele se posicionou várias vezes em várias passagens, chamando os sacerdotes de hipócritas. Quantas passagens de Jesus? Ele falou para Herodes, né, que meu reino não era deste mundo. Hein? De vez em quando me dá uns brancos também, vocês sabem que sou horrível para nome, né? Então eu pergunto a vocês, a que ele tinha que se defender? A defesa é a posição. Ele não tinha que impor. São dois modos e dois mundos diferentes. De um lado, a astúcia, a mentira e a prepotência e a injustiça, a ignorância e a ferocidade. Do outro lado, a sinceridade retilínea, a bondade, a justiça, a sabedoria e amor. Jesus agiu com sinceridade, com bondade, com justiça e amor. Mas os poderosos agiram com aquilo que tinha, que era a injustiça, a ganância, a sede do poder mundano, a sede do dinheiro. Jesus estava atrás disso? Então por que ele tinha que fazer a defesa? Não sei se me faço entender por vocês. Mas é para a gente refletir nesse momento tão violento da humanidade. Ele nada tinha que se defender, ele tinha que se posicionar, e posicionado ele estava. Tanto que ele disse, meu reino não é deste mundo. Ele não queria poder mundano, ele queria viver o reino de Deus. Nós podemos viver o reino de Deus aqui na Terra? Podemos. Seremos aceitos por isso? E muitas pessoas irão rir, tão fraca. Vamos lá, vamos seguir. Assim ele foi verdadeiramente rei, mas não dos valores, né? mas de valores espirituais e eternos, ao contrário de tantos reis da terra, erguidos sob sangrentas vitórias e vacilante poder. Jesus não queria nenhum poder humano, ele não queria o lugar dos romanos, ele não queria o lugar do sumo sacerdote. Ele não tinha nada para lutar. O que ele queria era a implantação do reino de Deus aqui na terra, nos corações de cada um de nós. Ele não estava buscando autoridades. Por isso que ele dizia, autoridades humanas, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, que significa a distinção entre a autoridade secular e espiritual. Devemos respeitar as leis e governos humanos, mas sem comprometer nossa fé. Continuo servindo a Deus. Mas se as leis me julgam e dizem que eu estou errado e eu vou para a cadeia, eu vou para a cadeia. Difícil viver assim, né? Eu vou levar mais para frente esse raciocínio. Hoje é só a introdução desse raciocínio para vocês.
Responsabilidade cívica. Jesus conhece a legitimidade das autoridades e a importância de cumprir deveres sociais, como pagar impostos. Por isso que ele diz, dai a César o que é de César. Você não está no mundo material? Então você tem que seguir as leis do mundo material. Prioridade espiritual. Além das obrigações terrenas, nossa maior lealdade deve ser servir a Deus. Eu não devo infringir as leis humanas. As leis humanas dizem que eu sou um revolucionário, que eu estou errado e preciso ir para a cadeia. Está aqui meus braços. Pode botar as algemas. Só que eu continuo servindo a Deus. Vou mais um pouquinho para frente que o meu tempo acabou. Sócrates foi precursor de nosso Senhor Jesus Cristo? Foi. No Livro dos Espíritos, fala de Sócrates, né, na introdução. Sócrates foi preso justamente ou injustamente? Xantipa, que era a esposa dele, ficou indignado quando viu que Sócrates estava preso. Ela ficou muito indignada. Sócrates, isso não é justo, você não pode ficar na prisão. Ele falou, mas você queria que fosse justo? Né? Sócrates acreditava que era melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. E sua aceitação da sentença de morte reflete sua convicção de que a integridade e a coerência filosófica eram mais importantes do que escapar da punição. Porque ele continuava mostrando a não violência é que é o caminho real. Jesus ensinava o quê? Não violência, não resistai. Não olho por olho, olho por dente. Você quer me prender? Eu estou errado? Mas eu continuo pensando que a não violência, o amor ao próximo, os direitos iguais, é o mais certo de tudo. Mas eu sou uma ameaça social? Pode botar as algemas. É assim que manda a sua lei? Então assim será. Mas eu continuo servindo a Deus. É difícil ser assim? Vamos mais à frente, no livro A República de Sócrates, um diálogo de Criton, de Platão, apresenta uma conversa entre Sócrates e seu amigo Criton, né? que tenta convencê-lo a fugir da prisão antes de sua execução. Sócrates, no entanto, recusa a proposta, argumentando que deve obedecer às leis de Atenas, mesmo que sua condenação tenha sido injusta. E ele vai dizer os 3 princípios pelos quais ele vivencia isso. Olha, por isso que ele era realmente precursor de Jesus. Respeito às leis. Sócrates afirma que, ao viver em Atenas, ele aceitou implicitamente suas regras e, portanto, deve obedecê-las. As leis da sociedade a gente deve obedecer? Eu devo colocar o meu carro ali parado no meio da rua e vem para cá quem quiser que se vire, que eu venha assistir a palestra, mas eu estacionei no meio da rua? A lei de trânsito diz que eu não posso fazer isso. Eu devo respeitar a lei de trânsito? Justiça e moralidade. Ele argumenta que cometer uma injustiça em resposta a outra injustiça não é correto. Se ele foge da prisão, se ele revida, se ele faz um motim, uma revolução, ele está indo contra a lei? A lei dos humanos está, não está? E ele não diz que a gente não deve ser violento? Então eu aceito. Contrato social. Sócrates vê as leis como um acordo entre os cidadãos e a cidade, e obedecê-las enfraqueceria, e desobedecê-las enfraqueceria a ordem social. Em finalizando, devemos respeitar as decisões judiciais, mesmo que aparentemente sejam injustas. Então volto a Jesus. No momento de polarização, sejamos nós misericordiosos, amorosos, posicionados. Sigamos as leis de Deus e não as leis dos homens. Nada aqui na Terra é mais importante do que as leis de Deus. Entendam isso. Se Judas errou, eu também tenho suscetibilidades. Eu também tenho infidelidades. Eu também tenho dentro de mim sombras que me deixam suscetíveis de não viver as leis de Deus na sociedade, mas que possamos vencê-las. Que essa seja a mensagem dessa manhã. Obrigada a todos, um bom dia. Obrigada, Enir.